Bom dia. Antes de ir para o trabalho, eu vou fazer uma reflexão com você num textinho que eu escrevi aqui no meu tablet. Mas antes eu vou cantar uma musiquinha para você. Cuida, cuida da sua vida. Cuida, cuida da sua vida. Cuida, cuida da sua vida. Sua vida você deve cuidar. Deixa eu abrir meu tablet aqui, que eu digitei aqui no tablet, justamente sobre isso, de cada um cuidar da sua vida. Tem um ditadinho que diz assim, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, mas como a gente fala da Bíblia, então a gente tem que usar a Bíblia, né, para falar. Deixa eu só achar meu texto. Porque muitas vezes a gente fica passando por algumas situações, inclusive a gente que é cristão, porque a gente não observa o que as Escrituras diz. Então, não sofra, porque você deve sofrer por você ser perseguido por falar do Evangelho, por ter características de Cristo, por parecer com Cristo, mas você não pode ser perseguido porque você fica cuidando da vida dos outros. Qual de nós que a gente não conhece alguém que está sempre passando por algumas coisas, ou comentando, ou palpitando, ou se intrometendo na vida de alguém? Essas pessoas são as pessoas intrometidas, e elas existem em todos os lugares, e desde sempre, sempre existiram. Qual de vocês e quem de nós não teve uma vizinha que era a cuida, que contava? Eu, principalmente, tinha bastante vizinhas, né? Então, tinha uma vizinha que eu odiava ela quando eu era moleque, chamava ela de bodinho, porque ela tinha um bigode, uma barba e um bigode, e muitas vezes ela saía correndo e ia contar para algumas pessoas aquilo que eu estava fazendo na rua. Na grande maioria das vezes eu não estava fazendo coisas tão cruéis assim, porque eu ia fazer bem longe, né? Não fazia na rua, fazia bem longe para ninguém ficar sabendo, para mim não tomar um couro. E muitas vezes ela inventava as coisas, né? Essas pessoas são as pessoas que a gente chama das vizinhas fofoqueiras, os bicos, que ficam cuidando da vida dos outros, né? E essa é uma das características, uma das mais negativas do ser humano, que muitas das vezes os homens, eles não têm o senso de respeitar a privacidade alheia, não entendem qual é o limite entre a sua própria vida e a vida do próximo. Pessoas assim, elas estão à procura de algo para fazer, uma motivação de vida, alguma alegria, porque elas estão, na realidade, entediadas com as suas próprias vidas e querem criar problemas na vida dos outros. Existem cristãos assim, infelizmente. Cristãos assim, que vivem cuidando da vida dos outros, eles são ultrajados e perseguidos. Não por seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas por não saber controlar esse, esse instrumento aqui, essa chamada língua. E vivem a dar palpites, opiniões e se metem na vida dos outros. Mas a Bíblia mostra que essas atitudes estão completamente erradas. Tem alguns cristãos que ficam fuçando nas redes sociais dos outros irmãos para ficar se intrometendo nos assuntos dos irmãos. Tem alguns irmãos cristãos que não têm o senso e o bom senso de ver as coisas e ficar na sua, ou se não entendeu alguma coisa que viu ali na rede social do irmão, no Facebook, no Instagram, ou no Snapchat, ou qualquer outra coisa, chamar o irmão no privado, já vai logo lá teclando lá a sua opinião, sendo que ninguém chamou para a pessoa colocar a sua opinião lá. Tem esse tipo de pessoa também, esses cristãos. Então, ao escrever a sua primeira epístola, o apóstolo Pedro comparou o pecado de se intrometer na vida alheia como um dos piores pecados. Veja só o que ele recomenda. 1 Pedro 4, 15, 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor,
ou por se meter na vida dos outros. Olha que tremendo para você. A Bíblia diz mais ainda. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pela orelha um cão que passa. Provérbios 26, 17. Se você pegar um cão, um cachorro pela orelha, fatalmente, inevitavelmente, esse cão vai se voltar contra você com violência e vai te destruir, porque ele vai querer se defender. E você vai levar não só uma mordida, mas várias. Assim, é aquele que se mete em assunto alheio, dá opinião ou sugestão sem ser convidado. Está também comprando um problema ou uma inimizade, arrumando uma intriga, arrumando uma confusão sem precedentes. E é isso que acontece. Muitos cristãos têm sido odiados e perseguidos por se meterem em assuntos alheios. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20:30. Honroso é para o homem desviar-se das questões, mas todo tolo é intrometido. Quem se intromete na vida alheia e não cuida da sua própria vida, e quem aponta os defeitos dos outros, não procuram corrigir os seus próprios. Deus deu uma vida para cada um de nós, para que a gente exatamente tome conta dessa nossa própria vida. Então, Deus, quando Ele me concedeu essa dádiva de viver, é para me cuidar da minha vida e preservar a minha vida. E não para mim ficar olhando a vida dos outros e ficar apontando dos outros. A Bíblia fala que se eu ver você pecando, se eu ver você errando, eu devo chegar lá em você e devo dar um toque para ti. Falar, olha, a bola aqui. Porque se acontecer alguma coisa contigo e você morrer, por exemplo, o seu sangue vai ser cobrado de mim se eu não fizer mais nada. Agora, se eu falei para você e você quer continuar fazendo, aí o problema é seu, o problema já não é mais meu. Se você cair, se machucar, se tropeçar, morrer, desviar, ir para o inferno, aí é problema seu, não é problema meu. O problema meu era até o momento em quando eu estava vendo e não falei para ti. Aí isso é um pecado de omissão. Então eu não posso ser omisso, então eu tenho que chegar em você e falar. Agora eu ficar o tempo todo me intrometendo na sua vida, isso biblicamente é errado. Então você que é cristão, vai vendo se a maioria dos teus problemas, os seus problemas não são porque você está se intrometendo nas redes sociais dos irmãos, está dando opinião ali onde você não foi chamado, metendo no pecado do outro, está preocupado nas festinhas que o outro foi, está preocupado com o tipo de divertimento que ele está tendo, está preocupado com o tipo de comida que ele está comendo, entendeu? Às vezes são esses seus problemas. E não porque você serve a Cristo, porque você conhece o Evangelho, que você segue a Cristo. Talvez você está sendo ultrajado, aviltado, por causa da tua religião, dos teus costumes da tua religião, daquilo que você acredita que a tua religião diz que é certa, e você está apontando a religião do outro, dizendo que a religião do outro é errado. Você está criticando o cara porque o cara come vatapá, você está criticando o cara porque o cara come carne de porco, você está criticando o cara porque o cara bebe, você está criticando o cara porque o cara fuma. Isso é problema dele, não é problema teu. O problema teu é você chegar nele e conversar com ele lá devagarzinho, beleza? E depois daí o caminhar é dele, porque a Bíblia diz assim: o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem de todas as coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo, não é a sua função. Você foi lá e deu um toque para ele. Olha, cara, você está bebendo demais, tal, vai fazer mal pro teu fígado. Se o cara quer continuar bebendo, o problema é dele, o problema não é seu. Quem tem que convencê-lo é o Espírito Santo e não você. Então, de novo, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da sua vida. Tchau.